Queridos amigos, muito boa noite. Prazer estarmos aqui reunidos, né? Nossa primeira agora reunião do ano, né? Oficialmente ali começando o ano. Então, um feliz 2024 aí para todos nós, né? Que a gente possa ter um ano aí com muita paz, muita tranquilidade e muitas oportunidades de trabalho no bem, porque a gente não veio aqui para descansar, né? Então a gente veio para trabalhar, então que Deus nos dê muitas oportunidades de trabalho aí para a gente aproveitá-las, se Deus quiser. Amigos, nós temos aí hoje, então, o nosso amigo Ramon Pedrosa, né? Está aqui conosco já, né? Amigo de longa data, né? Como ele gosta de dizer, evangelizado aqui na casa. Então você olha para ele e não pensa que ele foi da evangelização aqui da casa, mas evangelizado aqui na casa. Então é uma cria assim da casa, né? Amigo nosso aí de longa data mesmo. E vamos começar então com a leitura de uma página de Emmanuel, de Vinha de Luz, né? Psicografia de Chico Xavier. Então vamos abrir ao acaso. É a página de número 53, Sementeiras e Ceifas. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Paulo, em Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas, outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí, o ódio de ontem gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferente de quantas se conhecem no mundo, e avançam a caminho do Mestre dos Mestres. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda. E segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Essa é a nossa página para o ano novo. Vamos orar, amigos. Querido Jesus, amigo de todas as horas, mestre que nos ensina a arte de viver, de caminhar adiante, de olhar diante das próprias dificuldades, olhar para mais alto e aprender com as vicissitudes. Por isso nós te rogamos, nesse ano que se inicia, que possa ser uma jornada prazerosa em nossa vida, na busca de estar contigo, porque não há aquele que te encontre e seja infeliz. Por isso, mestre amigo, ajuda-nos nesse reencontro, nesse caminhar contigo a cada manhã, a cada tarde e mesmo na cada noite, com as estrelas apontando-nos o caminho a seguir. Por isso, te rogamos, esteja conosco nesse momento, ampara nosso querido amigo Ramon, para que ele possa ser também o intérprete da tua palavra. Fica conosco, mestre, agora e sempre, que assim seja. Ramon, amigo, contigo. Obrigado. Tá funcionando. Boa noite
noite a todos. Eu já sei que eu tenho que ficar nesse limite aqui, senão saio do quadro. É muito gratificante para mim estar aqui no primeiro dia do ano, para poder falar para vocês, eu, que fui evangelizado na casa, e que, graças à casa, não sei se isso deu certo, não sei se a primeira experiência foi positiva, a primeira experiência fui eu, e eu acho que ela tem algum valor. Acho que os que vieram depois, acho que a casa aprendeu comigo, com os meus comportamentos, e conseguiram produzir espíritas melhores, mais dedicados, mais aplicados, mais conscientes, e eu estou nessa luta aqui de tentar fazer ou encontrar o caminho para meu autoencontro, a minha felicidade. O Mauro perguntou, quando eu cheguei, sobre o trem. Então, me lembra de responder no final aonde que está, de que sentido está vindo o trem. E pensando no primeiro dia do ano, primeira reunião pública do ano, a primeira pergunta que não quer calar é: quais foram as simpatias que fizemos para a nossa virada? Porque o meu pai é espírita, ele que me educou, né, em casa espírita, mas ele é a pessoa que tem mais simpatia do mundo. E eu sempre fico perguntando assim, por quê? E eu falei assim, já que é um hábito, já que é um comportamento que ele tem, eu fiquei pensando, será que só ele? Será que mais pessoas? Ah, eu não tenho simpatia, mas eu vou de amarelo porque vai que ajuda na realização das conquistas financeiras. Ou eu vou de vermelho para encontrar o amor, ou eu vou de azul para ter saúde. Né? Nada que demais atrapalha. Né? Então a gente vai incorporando tradições, vai incorporando comportamentos que às vezes a gente não se dá conta, mas que eles ajudam a abastecer a nossa fé. Eu falei assim, é isso que eu vou fazer hoje no estudo. Vou trazer 5 comportamentos supersticiosos, que se a gente seguir à risca, certinho, esses 5 comportamentos, a gente vai chegar num processo de renovação interior. Se a gente não seguir, a culpa não foi nossa, a culpa foi do que os processos não foram cumpridos. Se a gente cumprir e a gente não chegar no processo de renovação, ano que vem a gente volta de novo e faz de novo, porque assim a gente vai conseguir ter a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Então, nesse processo de entender o que de fato é tradição, o que de fato não é tradição e tudo mais, eu fui pesquisar a origem desse Deus. Esse Deus é um Deus romano, de nome Jano, e ele é o Deus dos começos e é o Deus das transições. Ele é tão importante para a história da humanidade que os romanos colocaram ele no primeiro mês do ano e fizeram uma homenagem a ele, chamando aquele mês desse Deus que abre as portas e se inicia o novo ciclo, o Deus Jano, de mês de janeiro, em homenagem a esse indivíduo mitológico, a essa presença mitológica que sempre auxiliou em processos nas navegações, nas moedas, ou seja, os romanos começaram a trocar moedas muito inspirados nessa personalidade, se é que a gente pode dizer assim, dessa presença mitológica desse Deus e da relevância dele para os hábitos e os comportamentos do dia a dia. Então, ele é o Deus dos começos e o Deus das transições. E ele tem 2 rostos, um olhando para frente e um olhando para trás. Um olhando para o passado, outro olhando para o futuro. E a gente trouxe que, na verdade, é a renovação interior, um novo ano, uma nova oportunidade, e seguindo na linha de entender como os romanos viviam as coisas, eu fui pesquisar a origem da palavra oportunidade. Os romanos gostavam de dar nome às coisas, e eu acho maravilhoso, porque eu também gosto de dar nome às coisas. Eu posso ver uma grávida perto de casa que eu fico até nascer tentando escolher o nome para a criança. Se são gêmeos, fico querendo fazer nome de casalzinho. Eu conheci a minha noiva na Marina da Glória e estava torcendo muito para que, se a gente engravidasse, nascessem gêmeas,
uma chamaria Marina e outra chamaria Glória, para a gente fazer essa grande homenagem. Então não posso ver um Vicente, que eu já chamo de Vicento, porque não posso ver uma Alice. Então eu adoro dar nomes como os romanos. Talvez esteja na minha tradição, né? E eles diziam que, como eles gostavam de dar nomes às coisas, eles davam nome a tudo, inclusive aos ventos. E um dos ventos mais importantes que eles chamavam era o vento Ob Portus. Ob é estar de frente. Portus, ou seja, o vento que te leva de frente ao porto. E o vento que leva de frente ao porto te leva ao destino. Te leva ao seu destino, te tira das incertezas do mar e te coloca nas certezas, te coloca na segurança do lar, da segurança de terra firme. E esse vento Ob Portus começou a ser chamado do vento oportuno. O vento da oportunidade. O vento da saída sortuda, da saída feliz, da saída segura. Então, a gente trazendo essa questão do vento oportuno, e aí o Cortella, nesse livro é um capítulo do livro do Cortella, ele diz que para ir da oportunidade ao êxito é preciso enfrentar os medos de mudança. Porque êxito tem uma origem, da mesma origem etimológica, dessa vez grega, de êxodos. Êxodos é a saída, né, se a gente for olhar os hebreus, o êxodo foi a saída deles para o deserto, ou seja, a oportunidade, a saída feliz, a saída segura. Então, êxito, ela é aquela saída que vai te levar a um local de realização. Então, a oportunidade é o caminho que se vê para encontrar o êxito, que é colocar a nossa vontade e as nossas oportunidades de se enfrentar os medos da mudança, romper com os nossos paradigmas e ter a capacidade de se antecipar. Deste modo, então, fazendo esse preâmbulo de que estamos iniciando essa tradição do ciclo, não iniciando a tradição, iniciando o ano que recebeu o nome de Jano, que é o indivíduo mitológico, o deus mitológico romano, que olha tanto para o futuro como olha para o passado, que é um estímulo de que há um novo ciclo e um novo ciclo de novas oportunidades. Eu tenho aqui 5 propostas para que a gente faça. São 5 macetes simplíssimos para que a gente consiga atingir essa renovação interior. No final do ano, eu vou pedir para a Márcia não está aqui, me colocar no último domingo, no último sábado, que aí a gente vai fazer um checklist, vocês vão assinar uma lista de presença, e aí vai todo mundo ser convocado, porque a gente vai ver quem cumpriu, quem não cumpriu cada uma dessas possibilidades. Obviamente eu estou brincando, é apenas um convite para reflexão que eu fiz para mim e estou compartilhando com vocês. E não se incomodem, porque me usarei como exemplo, como fui educado na casa espírita. E apesar disso, continuo vivendo da maneira como vivo. Meus exemplos não são muito positivos, mas eles estão na luta e fazem com que a gente queira acertar, pelo menos isso. Reflexão sobre as conquistas passadas. E aí, quando a gente está falando de conquistas, a gente não vai falar só dos acertos. Os acertos são positivos e eles nos inspiram a andar para frente. Eles nos inspiram se eu fiz isso, nossa, se eu enfrentei aquele turbilhão de situações difíceis, enfrentar esta que se inicia, eu dou conta. Quando a gente olha para o passado, nosso passado, nossa, quantas dificuldades eu enfrentei na época da juventude, às vezes problemas financeiros, às vezes problemas de relacionamento com a família, e a gente conseguiu superar, a gente conseguiu viver, ou a gente conseguiu se afastar, a vida foi se movimentando de tal forma que se organizou. E a gente está aqui, vivo, saudável, raciocinando, cheio de possibilidades. Então, quando a gente olha para essas conquistas, a gente fala, se eu fiz aquilo, eu faço qualquer outra coisa.
E aí, como que a gente pode sintetizar isso na mensagem de Jesus? Quando Jesus diz, vós sois deuses, quando os discípulos estavam ali, voltaram empolgados, porque conseguiram curar ou tirar o endemoniado, e voltam empolgados, Jesus falou, vós sois deuses, vós podeis fazer isto e muito mais, basta querer. Então, se a gente olhando para o nosso passado, olhando na máscara de Juno, olhando para o passado, e a gente olhar para as nossas conquistas, as nossas aquisições, aquela pessoa que era difícil, aquele vizinho que era difícil, que a gente começou a dar bom dia sim, dia não, depois passou a ser bom dia, 2 dias sim, 1 dia não, e hoje já somos grandes amigos, ou seja, aquelas pessoas que são difíceis, que a gente foi construindo um relacionamento, são conquistas. As conquistas materiais são importantes, e a gente vai falar um pouco de conquistas materiais também, porque elas fazem parte, elas funcionam para a nossa vida como, às vezes, estímulo, mas também como a gente precisa ter uma vida organizada, a gente precisa ter uma casa boa, porque se a gente não tem uma casa boa, a gente não vai gastar tempo pensando na gente, a gente vai gastar tempo consertando infiltração, então, ter as conquistas materiais nos ajudam a não gastar menos energia com isto e gastar mais energia com as coisas que importam, que são as coisas da nossa individualidade. Obviamente, na vida material, a gente gasta muito tempo nas questões do dia a dia, nas questões corriqueiras, e menos tempo olhando os aspectos da vida do ponto de vista de espírito imortal. Mas nesse processo de olhar para trás, a gente tem os acertos, mas muitos de nós carregam culpas por conta dos desencontros que cometemos ao longo da vida. Então, às vezes, a gente teve uma postura inadequada, a gente teve um comportamento que no passado era inadequado, que no passado sempre foi inadequado, mas que no passado a gente cometeu, que a gente aconteceu, e às vezes isto é o que nos impede de fazer alguma coisa a mais por nós mesmos. Ora, se no passado eu fui uma pessoa tão indiferente, negligente, quem sou eu para assumir um compromisso mais sério na casa espírita? Às vezes esse raciocínio não é nem um raciocínio, não é um raciocínio. Ela é um sentimento que permeia a nossa culpa. A gente tem culpa, assim, eu não vou falar em público, porque se eu falar, eu não posso falar de Jesus em público, sendo que eu não vivo com Jesus o tempo inteiro. E aí eu aprendi uma coisa com Roberto Justus, há muito tempo atrás. Roberto Justus é um publicitário, bem famoso, apresentador de TV, e ele enveredou pela vida das artes. Nesse processo, resolveu ser cantor. E ele não é muito talentoso, mas ele quis ser cantor. E aí perguntaram para ele por que ele estava querendo ser cantor. Ele só fez um CD, obviamente, né? Não deu muito certo, porque ele não era talentoso para isso. Ele falou assim, não, porque eu quero ser cantor. E se eu esperar ficar bom para virar cantor, eu não vou ser cantor nunca. E aí ele gravou um CD, obviamente ele deve estar continuando a treinar, porque aquele CD não ficou bom. Mas eu achei interessante o ensinamento. Assim, se a gente esperar viver a vida de acordo com o Evangelho, para falar do Evangelho, a gente não estava aqui falando. Então a gente tem que ir fazendo. Vamos fazendo, vamos revendo, vamos fazendo, vamos revendo. Por isso que Juno a porta, é o portal de início de ciclo, ou seja, a cada 12 meses a gente tem capacidade o tempo inteiro, mas os símbolos são importantes, então a gente usa esses símbolos para nos auxiliar nessa renovação, ou seja, na renovação de que o ano vai mudar, agora eu quero fazer diferente, agora eu quero fazer dieta, agora eu vou fazer exercício físico. Dia 2 eu fui caminhar na praia. Pela primeira vez eu consegui, acordei e falei assim, agora eu vou dia 2, vida nova, fui dia 2, dia 3, graças a Deus dia 4 estava chovendo. E aí Deus me possibilitou a oportunidade de dormir mais um pouco. Misericórdia divina. Aí dia 5 já não foi, dia 6 já hoje já acordei, tenho que me preparar para a palestra. Aí a gente já vai, mas no dia 2 eu fiquei felicíssimo. Dormi, dia 2, dormi 9, 10 e meia da noite, já estava deitado. Falei assim, cheguei no meu nirvana de produtividade, de trabalho, de desempenho. Mas o dia 2 é a empolgação.
é a virada. Então, às vezes a gente alimenta por conta dessa, quando a gente olha para o passado e sabe que a gente, às vezes, querendo ou não querendo, prejudicou alguém e a gente tem essa percepção de culpa, a gente precisa, de certa forma, se libertar nesse processo. E como que a gente se liberta desse processo? É um processo que a gente precisa fazer uma reparação. A gente precisa reparar. Mas não necessariamente essa reparação é com o outro, porque às vezes a vida passou, às vezes é uma reparação conosco. A gente não se permite errar, mesmo tendo errado, e por conta desse erro a gente também não permite acertar. E nesse processo de permissão de acertar, a gente precisa se auto-perdoar. E auto-perdão, depois que eu aprendi racionalmente isso, são dois aspectos muito interessantes. Ele não tem a ver com o outro. Porque a gente vai precisar reparar o erro com a lei de Deus. Isso não tem nada a ver com o perdão. Perdão é um processo de cancelamento das expectativas em relação ao outro, quando é um perdão para o outro, ou quando é conosco mesmo. E o que é cancelamento de expectativas? O outro me feriu. Ah, mas Deus está vendo. Se Deus está vendo, a gente tem uma expectativa de que o outro, que Deus veja o outro. Ou então ele vai se tornar um indivíduo melhor. A gente tem uma expectativa de que o outro vai se tornar uma expectativa melhor. Quando eu cancelo absolutamente todas as expectativas que eu tenho em relação ao outro, eu não estou falando de indiferença, eu estou falando de não ter expectativa, eu me desvinculo daquela emoção, eu me desvinculo daquela experiência, eu me desvinculo daquela emoção. E aí eu não tenho expectativa. Então, se o outro errou, é mal, se é bom, não importa mais. Eu preciso tirar de mim qualquer expectativa que eu tenho em relação àquela mágoa que o outro me causou. E aí é uma sopa muito quente. E como que a gente come sopa muito quente? É um processo que come pelas bordas. Você não vai meter a colher no centro do prato, senão você vai queimar a boca e nunca mais perdoa ninguém. Porque é um processo lento, é um processo que precisa de tempo, é um processo de cancelamento das expectativas, demanda maturidade, amadurecimento. Todos eles dentro desse processo de renovação. E haverá oportunidade de reparação. E uma das oportunidades de reparação é estarmos trabalhando na atividade. Se eu ferir alguém, eu não vou mais ferir ninguém. Eu vou, então, me dedicar um pouco ao outro para que eu aprenda a não ser mais aquela pessoa que feria. E, obviamente, a gente, às vezes, continua ferindo, porque a gente se dá conta, às vezes a gente não se dá conta. Mas vamos, nesse processo, amadurecendo e entendendo que o que aconteceu no passado, no final das contas, ele também pertence a um local geográfico. E esse local geográfico é o passado. Ele não pertence ao presente. Ele não faz parte do dia a dia. E nesse sentido, de não fazer parte do dia a dia, a gente precisa, na segunda dica que a gente vai dar hoje, a gente precisa estabelecer metas significativas. E aí, automaticamente, eu fui perguntar para alguns amigos quais são as metas, além de emagrecer, além de trabalhar, além de... Não tinha metas... E as pessoas também não falariam, eu fiquei pensando quais seriam as minhas. Metas significativas. Porque metas significativas são metas com significados. Qual é o significado das metas que eu estabeleci? Eu acordei de manhã porque eu preciso caminhar, porque eu quero emagrecer. Emagrecer é o significado, ter saúde é significado, ficar bonito é ter significado. Obviamente, publicamente, eu vou falar que é ter saúde. Mas eu sei que eu quero ficar bonito. Se eu não quisesse ter saúde, eu caminhava e não comia bacon. Mas não, eu continuo comendo bacon, então continuo alimentando raiva. Se eu continuo alimentando raiva, eu não quero ter tanta saúde assim. Eu quero ficar bonito. Então, quais são além das metas que a gente precisa estabelecer para esse ano,
e elas são interessantes por conta das coisas que a gente vai falar, quais são os significados das metas? Eu quero a casa. Pertinente, mas a casa a casa onde? Eu quero ter a casa porque eu vi na TV. Não. Eu quero ter a casa porque eu quero ter tranquilidade de ter a minha casa. Qual é o significado? Qual é o significado da meta que a gente busca quando a gente se compromete no primeiro sábado de janeiro a vir na casa espírita? Qual é o significado? Profundo, íntimo, pessoal, dessa meta de que agora vou frequentar a casa espírita toda semana, agora vou me vincular mais vezes às atividades, agora quero me tornar uma pessoa mais caridosa. Quando a gente fala de estabelecimento de metas, e a gente está falando de metas de um ano, né, e podem ser longo prazo, pode ser curto prazo, pode ser comportamentos, qual é a profundidade destes significados? Porque para mim o que importa, na verdade, são os significados das metas. A meta pode ser qualquer coisa, pode ser material, pode ser de conduta, pode ser de sonho, de viajar, de estudar. Mas por que de verdade eu quero escolher aquilo que eu estou escolhendo? Mas a gente precisa escrever, porque escrever, a gente vai olhar para o passado, vai olhar um pouco para as frustrações, vai olhar um pouco para o que aconteceu e falar assim, eu não quero viver o que foi ruim de novo. Então a minha meta é fazer diferente do que foi feito aquilo. Então o que eu preciso fazer para ser diferente? Qual é o significado efetivo daquilo? Daquilo que eu quero. E aí, Paulo de Tarso, né, na página muito bonita do livro Vinha de Luz, chamada Rumo ao Alvo, acho que é Rumo ao Alvo. E ele diz a frase que Emmanuel usa, né, para sempre a primeira frasezinha, né, que ele usa que Paulo diz prossigo sempre para o alvo. É a frasezinha que ele escreveu aos Filipenses. E aí Paulo já era um apóstolo e ele disse: prossigo sempre para o alvo. Quais seriam os nossos alvos? Substituindo alvo por meta, né? Porque a meta e alvo é aquilo que a gente quer alcançar, atingir. E aí, o interessante é que quando Paulo vai falando sobre isso e Emmanuel vai discorrendo sobre Paulo, quando se deu conta, depois da cegueira, e né, entende que a mensagem que Jesus, né, representava aquilo tudo, ele larga as conquistas materiais que ele tinha da cultura, da tradição, e vai viver uma vida mais adequada com a nova visão de mundo que ele adquiriu. E nesse sentido de metas, quais são os convites que a gente tem recebido, né, durante a vida, durante o ano, ou no ano passado, nos anos anteriores? A gente recebe ao longo do tempo inúmeros convites. Às vezes os convites vêm em formas de desafios, vêm em formas de pessoas difíceis, vêm em forma de pessoas agradáveis, às vezes são convites verbalizados, às vezes eles não são tão verbalizados assim, mas ao longo da vida tem uma série de convites que eles vão passando pela nossa vida e a gente não vai se dando conta. E eu escrevi e eu realmente não consigo entender minha letra. E dentro desses convites que a gente tem recebido, quais são as oportunidades que a gente tem, de fato, aproveitado? Não aproveitado com um significado. Aproveitado com um significado. Essa, para mim, começou a fazer muito sentido na reflexão que eu estava fazendo. Já falei, o estudo é feito para mim, na reflexão do meu dia a dia. Qual é o significado? Por que eu, quando a Márcia me ligou, eu escolhi o dia 6 para fazer? Por que eu quis estar aqui? Qual é o significado disso para mim? O que isso representa para mim? Quando eu dou uma resposta para alguém, o que tem por trás daquela resposta de significado de o que eu quero passar? Essas questões são importantes da nossa reflexão, porque senão a gente estabelece qualquer meta.
Se eu não sei o que eu quero, se eu não sei o que é importante para mim, o que de fato tem significado para mim, eu vou querer fazer qualquer coisa. Eu conheci uma pessoa, conheço na verdade, é uma amiga, e ela estava incomodada porque ela trabalha muito, o marido dela trabalha muito, e a pessoa que cuida do filho fica ligando o tempo todo na escola, indo para a escola, voltando, porque o filho quer milho, o filho às vezes quer comprar uma pipoca e tem que ligar para ela fazer o Pix. Ah, então estou aqui no pipoqueiro, faz o Pix aí de R$5 para o pipoqueiro. E aí ela tem que parar o que ela está fazendo para fazer. Aí eu falei assim, por que você não dá um cartão de crédito na mão da sua empregada? Mas e se ela me roubar? Eu falei assim, mas ela carrega o seu filho. O que é o significado do filho e o significado do cartão de crédito? Quando eu falei, ela carrega o seu filho, ela não se deu conta ainda. Até hoje pensando não vou dar o cartão, não deu o cartão. Eu falei assim, não, vai dar um de pré-pago, R$50, vai durar aí 2 semanas, depois você recarrega. Ah, mas se ela comprar um desodorante, eu falei assim, ela vai ficar cheirosa para o seu filho. Ela carrega o filho. Eu estou perplexo até hoje. Ela carrega a moça todos os dias no Rio de Janeiro, pega o filho, bota no Uber, anda até a escola, vai 7 horas da noite, 6 horas da tarde, não importa o horário, pega o filho, volta para casa, carrega o filho e não dá o cartão. Qual é o significado das coisas? O quão materialista nós somos, até nas escolhas espirituais. Ah, vou na casa espírita, mas faço uma certa... Ah, não vou fazer aquela atividade porque fulano é chato, não vou, chato, não quero. Não, eu vou porque tem que ir. Não, mas meu primo veio da, sei lá, Letônia, não vou ver ele nunca mais na vida. Não, mas eu tenho um compromisso da reunião mediúnica, não posso faltar. São escolhas materiais. A reunião mediúnica tem semana que vem. Eu garanto, os espíritos sabem viver sem você. Agora, o seu primo, eventualmente, você não vê nunca mais. Vai ver nunca mais, porque não tem voo todo dia da Letônia para o Rio. Às vezes a gente faz escolhas querendo participar, sem entender o significado da representação delas. Então a gente tem conversado. Temos que ter alternativas para o movimento espírita, porque às vezes ele é reprodução, e a gente vai reproduzindo. Então eu vou na casa espírita, vou sentar, vou ver a palestra, liguei a chave, saí daqui, desliguei a chave e segui a vida. Eu sei porque eu fui evangelizado aqui. Então eu sei, durante muito tempo virava a chave na mocidade, chegava, saía, virava ali e já desvirava. Não tinha repercussão. Obviamente, o comportamento, o hábito, a construção de hábitos faz com que materialmente a gente incorpore condutas e incorpore amadurecimento, percepções, isso faz parte da jornada. Mas é importante que a gente perceba o que a gente quer e qual é a relevância do que a gente quer no nosso dia a dia. Aquela disputa pela vaga, a disputa pelo último pedaço de pão, aquela briga pelas coisas que a gente tem ao longo do dia, elas têm qual o significado de verdade na nossa vida? Eu ia usar o livro Sinal Verde para fazer esses 5 passos, ia ser o Sinal Verde, que eu ia usar, pegar assim. E o Sinal Verde é um livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier na década de 70, e é um livro de etiqueta. Aí você fica pensando, um benfeitor que escreveu Nosso Lar, escreveu uma série de outros livros sobre mediunidade, sobre questões estruturais e significativas do comportamento humano, precisa escrever um livro sobre etiqueta e comportamento social. Não para a humanidade, para nós espíritas. E uma frase que me chamou muita atenção quando ele fala de hábitos domésticos se você não consegue conviver bem com 5 ou 8 pessoas dentro de casa, você não vai conseguir apaziguar a humanidade. Em casa, você não consegue conviver bem com 5 pessoas. Você não consegue dar bom dia, se você não consegue ter o tom de voz adequado, se você é inoportuno,
se você fala demais, se você se mete na vida do outro, se você é intransigente, se você é rancoroso. Está lá no livro. E são comportamentos que a gente tem, que eu fui lendo, eu tenho esse, todo capítulo eu falo assim, sou eu, esse eu faço, esse aqui eu já não faço tanto. Mas todo capítulo tinha algum comportamento que a gente não modula tom de voz, a gente acha que o outro tem que entender tudo que a gente fala da primeira vez que a gente fala e fala de qualquer jeito. Quando o outro não entende, a gente repete chamando o outro de burro. Às vezes não chama, mas pensa. E assim a gente vai se comportando. E assim, ele precisou. Aí eu acho a grandiosidade. Assim, o Chico Xavier, o espírito missionário, escreveu há 2000 anos, escreveu 400 livros trazendo a mensagem de Jesus para nós espíritas, é a porta-voz de um livro de etiqueta. E tem coisas do tipo, se suar o nariz, não olhe o conteúdo no lenço, para nós espíritas. Então a gente precisa entender quais são esses significados do nosso comportamento, porque senão tem um descasamento do que a gente pretende alcançar emocionalmente, enquanto espírito imortal, e o que de fato a gente está construindo para fazer. E aí a gente vai precisar desenvolver hábitos positivos. Porque eu estabeleci as metas, ou seja, estabeleci o plano, e esses hábitos positivos são esses hábitos de etiqueta que eu estava falando anteriormente. Não estou falando de caridade. Eu não estou falando de compromisso de abandonar a carreira, abandonar a vida profissional e fazer se tornar missionário em alguma comunidade. Não. Não é isso. A proposta não é essa. A proposta é: a gente precisa ter mais ética nas nossas relações. A gente precisa fazer um pouco menos de fofoca da vida do outro. A gente precisa tecer menos comentários agressivos sobre a conduta do casal, a conduta do cônjuge, a conduta do pai, da mãe, do filho. A gente precisa causar menos impacto. A gente fala hoje muito do aspecto ambiental, da pegada ambiental. Vocês conhecem esse termo? Todos nós que consumimos bastante coisa, ou seja, consumimos, a gente gera uma pegada, gera uma marca no planeta. Se eu consumo carro para cima e para baixo, muito plástico, a gente gera a gente consome uma quantidade de material e isso gera um impacto no planeta. Então a gente precisa, do ponto de vista ambiental, ter medidas que atenuem. Então eu vou fazer reciclagem, eu vou usar plástico, mas vou propor um processo de reciclagem, de reaproveitamento, de reutilização e tudo mais. Assim, mitigando as minhas pegadas ambientais, mitigando esse impacto que eu deixo no planeta. E quais são as pegadas que a gente deixa na psicosfera do planeta? Quando a gente sai de mau humor e passa o dia atropelando todo mundo. Então a gente precisa, e aí eu estou me usando, causar menos constrangimentos, ser uma pessoa mais doce. Por quê? A gente precisa ser. Porque senão eu estou dificultando a vida do outro. Quando eu não dou bom dia, não vai mudar a vida de ninguém. Mas eu não estou fazendo o movimento como eu quero conquistar alguma coisa em prol de mim mesmo e do próximo, se nem essa disposição de ser agradável ali pela manhã, que é o momento mais terrível do dia, eu consigo fazer. Que se nem mecanicamente a gente consegue reproduzir esse comportamento. Sem falar das sutilezas éticas que a gente se enfrenta e que a gente às vezes acaba achando que em prol de A ou B a gente acaba cometendo deslizes. Eu não estou falando de éticas de roubar, não é isso. Condutas, comportamentos. Esses hábitos positivos do não se queixar, do não se lamentar. Uma vez eu recebi uma mensagem através de uma médium, do meu anjo da guarda. Eu falei, agora eu recebi o
caminho, né? Agora vai. Aí ele falou assim, eu gostaria que você terminasse a sua encarnação sendo menos sarcástico. Foi tanto quanto isso. Porque o sarcasmo ele é uma toxina que envenena tudo que está à sua volta. E ele mata o que está à volta. Nada cresce num ambiente de uma pessoa sarcástica, num ambiente de uma pessoa debochada, porque ela é agressividade com ironia, ela é uma série de coisinhas que são escondidas em tom engraçadinho. Ela tem um verniz, mas por baixo ela é toda podre. E eu já tinha melhorado. Na minha concepção, eu falei assim, não, nem sou tanto quanto eu era. Agora, para a gente ver, é disso que a gente está falando. É esse tipo de conduta, é esse tipo de comentário, é esse tipo de ironia, esse tipo de inteligência. Pessoas sarcásticas são inteligentes, porque é sempre um comentário ácidozinho, quem gosta acha engraçado e tudo mais. Muita gente constrói até carreira nisso. Mas ele é nocivo. Conviver com uma pessoa sarcástica é um inferno, porque ela está sempre todo o tempo sendo alfinetada, está o tempo todo matando. Então, a gente chega a uma ideia boa, vem a ideia e derrama aquela toxina, aquele fluido tóxico que mata todas as boas vontades, todos os ímpetos, todas as vontades de crescimento. Então, esses hábitos positivos, para além do hábito da caminhada, do hábito da saúde, né, do hábito da boa alimentação, os bons hábitos não vou incomodar o outro. Ou o que eu posso fazer para a vida do outro se tornar mais leve? Não estou em primeiro lugar, não sou a vítima, não preciso que o mundo gire ao meu redor. Um dos personagens bíblicos que eu mais admiro é o Simão Cireneu, que ajudou Jesus na cruz. Mauro é o meu consultor para estudos evangélicos. Foi o único que ajudou Jesus, de verdade. A gente pega da ponta inicial à ponta final, quem ajudou Jesus sem falar nada foi ele. Todos os discípulos, na época na condição de discípulos, só deram trabalho. Não entendiam, dormiam, negaram, traíram. Esse foi o único que pegou, fez, foi embora e seguiu a vida. Sabe-se que grandiosidade de alma é. Os outros depois, entendendo a falta, se colocaram na rota, olharam para o passado, viram que não queriam diferente, mudaram os hábitos, assumiram metas positivas e foram e fizeram, e hoje estamos aqui graças a esses missionários, que são os apóstolos. Mas enquanto discípulo, mas o outro ajudou. Então, na condição de Cireneu, como que eu posso fazer, o que eu posso fazer para aliviar a dor do outro? Reli recentemente Nosso Lar, recentemente no início do ano passado. E é maravilhoso, porque você vai lendo ao longo do tempo, você vai vendo que você não, né, cada coisa, você não vai prestando menos atenção à história, que você já conhece, e você vai pensando aos detalhes. André Luiz tem um comportamento de queixa o tempo inteiro. E o livro é sobre como André Luiz deixa de se queixar e passa a se queixar menos, a quase não se queixar no final do livro. É uma história de mudança de hábito. Ele se lamenta porque ele não é um suicida, e aquilo é injusto, depois ele vai, e quando ele vai contar a história dele, ele se lamenta de que ele está ali, depois tudo que ele enfrenta, ele se coloca como, mas eu também, mas olha o tamanho da minha dor. E tem até aquela musiquinha, Cantiga de Paz, que fala que faz como o trigo que doura os campos sem reclamar da chuva. É um pouco essa postura. Faz para o outro, você tem as suas dores. Todo mundo tem as dores, a gente não está no mundo feliz, a gente tem as angústias, mas alivia a vida do outro, não transferindo as suas dores para os outros. Guarde as suas dores com você, como Emmanuel, né, Chico conta que estava no avião, quase desesperado, assim, morra com dignidade, você não precisa assustar as pessoas. E a gente precisa de mais dignidade. Em falar menos, dar menos opinião, quando for solicitado, falar com educação, falar com respeito,
São hábitos que a gente precisa adquirir. Porque como a gente vai consolar a dor do outro, se a gente não exercita diariamente o vocabulário, a palavra ajustada, a palavra adequada. E aí cultive a resiliência. Resiliência também é outro termo que ficou famoso. E ele tem a ver com o aspecto ambiental, ou seja, uma mata resiliente é aquela mata que depois de devastada, ela tem por si só a capacidade de se recuperar, ou seja, ela sofre a agressão, mas ela automaticamente se recupera. Então a gente é atacado, a vida é um eterno desafio da gente e a gente precisa ter resiliência, porque senão a gente se comporta como esse André Luiz do passado, que a gente é vítima, que a gente não é capaz de fazer, porque a nossa vida é muito difícil, porque no dia 5 do ano eu não fui caminhar porque estava chovendo, e no dia 6, no dia 4, na verdade, dia 4 estava chovendo, eu não fui caminhar. No dia 5 não estava, mas como no dia 4 choveu, eu achei que fosse chover, eu também não fui caminhar. Então, a minha capacidade de resiliência são 2 dias. Vamos ver se semana que vem, na segunda, ela vira 3 dias. Porque a minha capacidade de... Mas não é a vida, e esse é o ponto que eu trouxe a resiliência. Não é a vida, não é os fatores externos que fazem com que a gente quebre. É o nosso comportamento. Sou eu, olhando para os desafios, né, que faço as escolhas por não querer mais. E aí tem uma característica disso, porque tem uma autodepreciação dentro desse processo de por que a gente deve cultivar a resiliência. Muitos de nós não galgamos novos desafios, novos postos, ou achamos que poderemos fazer determinadas coisas porque a gente fica, eu não sou capaz, nossa, mas tem que estudar muito para vir aqui na frente, para falar, tem que ser formado na evangelização da casa espírita, e aí quem não foi formado na evangelização da casa espírita não vai poder. A gente começa a se, eu não tenho capacidade, eu não tenho capacidade de fazer parte do estudo porque eu não tenho vocabulário, porque às vezes eu não tenho livro, então a gente vai se depreciando, se subestimando, e vê o outro com um olhar já distorcido e supervaloriza o outro. Não, mas fulano é maravilhoso, ele foi evangelizado na casa espírita, então ele pode estar aqui, né? Então assim a gente vai o significado dessa subestimação, não sei se essa palavra existe, mas essa supervalorização, ela está numa tentativa de acomodação nossa. Por que eu vou fazer o movimento de mudança de hábito? Eu vou precisar sair do lugar. Eu vou precisar me movimentar. E nesse processo de me movimentar, eu preciso vencer a nossa preguiça. E a gente precisa desenvolver, na verdade, uma tolerância pelo outro. Uma tolerância conosco. Não foi no dia 2, não foi no dia 3, mas no dia 4. No dia 2 eu fui, no dia 3, no dia 4 não fui, no dia 5 não fui, mas vou continuar indo, porque é natural. Eu estou vencendo ainda. Eu estou lá no trilho. Eu sou o trem. E como que o trem faz para sair da estação? Já viram o trem saindo da estação? A força que ele não faz? É isso, é a força. É uma inércia, ou seja, são 2000 milênios de sombras, como disse André Luiz, contra lampejos de claridade. Lampejos de claridade é o trem, a máquina fazendo força para sair, a locomotiva sair. Então, essa resiliência e essa tolerância conosco, tolerância com o outro, ora, mas se é difícil para que eu saia da estação, por que eu exijo que o outro saia na velocidade que eu acho que deve ser? Né? Então, dentro desse cenário, a resiliência, e tem dois
vou chamar de vírus, que matam a nossa capacidade de reerguer, de seguir em frente, que é o vírus da insatisfação. A gente alimenta a insatisfação e aí com essa visão deturpada sobre nós mesmos, com essa visão deturpada sobre o outro, porque nada está bom, porque tudo está ruim, porque não deu certo, nananã, nananã. O vírus da insatisfação faz com que a gente... qual é a palavra? A gente acomode, nem acomoda não. A gente negligencie aspectos significativos da existência. A acomodação faz com que a gente perca a reencarnação. Prematuramente, ou perca a encarnação em vida, deserte, tem que reencarnar, causa problemas neurológicos, causa problemas sérios nesta vida ou na próxima. Por quê? Porque é deixar de usar. Se eu tenho um cérebro e eu sou capaz de pensar, por que eu vou deixar de pensar? Por que eu vou me acomodar? E aí o grande problema das telas, e aí não estou falando para criança, estou falando para a gente que chega em casa, abre na época o Facebook, hoje o TikTok, fica rolando TikTok quando vê por 3 horas e não lembra de 5 coisas que viu, a gente está pegando a nossa capacidade e está criando um condicionamento prejudicial. A tecnologia, não, TikTok é interessante. A questão do porto, eu vi no TikTok. Então, assim, é útil. As coisas são úteis. Mas a nossa acomodação em cima daquele processo é que faz com que a gente não se perca. Ou se perca. E outro vírus que eu posso chamar é o vírus da indiferença. Porque eu já sou insatisfeito, eu quero mudar, e aí eu vou fazer escolhas da vida atabalhoadas. Às vezes eu vou querer mudar de casamento, às vezes eu vou querer mudar de trabalho, e às vezes não é. A insatisfação está em mim porque tem um desacordo emocional, porque eu nem sei quais são as metas da minha vida, eu nem sei o que eu quero. Se eu ajustar o que eu quero, a gente vai entender que às vezes o trabalho é bom porque ele sustenta, porque a minha profissão é o meu dinheiro. E eu vou botar a minha energia num hobby, numa atividade religiosa, no casamento, ou num processo de educação, no estudo, ou seja, a gente vai readequando. E a indiferença faz com que a gente tenha condutas alienantes. E esse processo é perigoso, porque eu começo a não ver o outro, não enxergar o outro, começo a me alienar, começo a ficar indiferente, começo a ficar alienado. E para onde que vão espíritos quando desencarnam, são alienados? Nos livros espíritas que a gente vê. Nos livros espíritas que a gente vê, naquelas áreas mais terríveis, ali estão espíritos alienados, que não têm dimensão do que fizeram, do que foram, só vivem embotados na experiência mais rica, que pode ser o ouro, pode ser o acúmulo, pode ser uma série de processos. E a gente vai botando as nossas energias, pode ser no cartão de crédito, né, que eu não quero dar. E às vezes eu estou num processo em casa e aí eu começo a agarrar no trabalho, começo a agarrar numa questão, eu falo assim, se eu morrer agora, eu mergulhado, preso dentro desse problema, não sai mais, porque ele vai alienando a gente só vai vivendo naquele problema, naquela indiferença. Ou a gente tem a indiferença do que nada importa, e aí vai ficando nada mais importa, e a gente vai acomodando, não vivendo. São 2 vírus que matam a nossa capacidade de construir uma vida futura, suportar uma vida, suportar uma dor, suportar uma angústia muito, muito grande. E o último item da nossa lista, que será cobrada no final do ano, a expressão de gratidão. Joana de Ângeles tem um livro inteiro sobre gratidão. E eu vou dizer o que gratidão não é, para a gente já tirar da frente isso. Gratidão não é a retribuição por alguma coisa que alguém me fez. Isso é importante.
faz parte da vida. Se alguém faz uma gentileza, deixou a porta, 2 portas, um indivíduo abre a primeira, eu gratamente abro a segunda, isso é gentileza. Alguém fez alguma coisa, um favor, ou me deu um bem material e eu tenho uma vontade de retribuir, a gente chama isso de gratidão. Isso é gratidão. Mas ela é um aspecto menor da gratidão. Por que eu coloquei a gratidão por último? Porque gratidão é o sentimento que faz com que a gente se vincule à obra divina. Se eu recebi tanto, se eu tenho tantas possibilidades, se eu tenho a vida como ela é, e anos, muitos ou poucos, não importa, para frente, com vivências para trás, boas, ruins, que me colocaram aqui, é quase como se fosse um dever nosso. Agir de acordo para homenagear todas as nossas experiências. Eu evitei falar retribuir, porque para não dar a ideia de que dá e volta. É uma homenagem. É como se o sol nascesse e, para homenagear o sol, que nos dá alimento, que nos traz calor, que nos traz vida, a gente tivesse uma vida alegre, uma vida disposta, uma vida feliz, uma vida menos agressiva. O sol não está exigindo nada em troca, ele faz porque ele é um sol. Mas para homenagear aquilo que eu recebi, eu construo uma forma de viver diferente. Como eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer isso se eu mudo os hábitos, se eu sei o que eu quero fazer, se eu amadureço. Então, esse processo de homenagear as experiências, sejam elas positivas ou sejam elas negativas, porque às vezes a experiência negativa é horrorosa. Eu fui tirar o visto americano e fui negado, absurdamente. E só me dei conta do porquê eu fui negado na casa espírita. Eu falei, cara, eu sou terrível. E fiquei negado, porque eu 40 anos, né, não tenho filho, meu emprego, eu trabalho sou autônomo, então assim, não tenho vínculos que ameaçam, na verdade tenho vínculos que ameaçam o governo americano e tal, né, por querer ficar lá. E eu só queria ver os predinhos. Falei pro moço, eu só quero ver os predinhos, não quero. E aí negado. Mas isso me trouxe um benefício que foi por conta disso eu consegui dar entrada em outros processos. Ou seja, mesmo coisas ruins, eu consegui trazer, mas aí não foi mérito nenhum meu, não. Caiu no meu colo a outras oportunidades. Depois do ciclo de raiva ter passado e eu ter resolvido tudo, que eu me dei conta que eu preciso ser grato. Eu preciso homenagear as oportunidades. Eu preciso, na próxima experiência que eu for buscar o visto, eu preciso me comportar de maneira mais adequada. Eu preciso me comportar porque eu me comportei mal. Eu estava incomodado porque eu sabia que ia ser negado, então eu já cheguei com raiva, cheguei mal-humorado, cheguei mais agressivinho, mesmo dando bom dia e sorrindo. Mas internamente, eu estava sentindo isso tudo. Então a gente pode ter conduta social, que é importante que seja, adequada, mas principalmente a nossa conduta emocional, para que não haja ruptura. Para que não haja ruptura do que a gente deseja, do que a gente não deseja. Então, para a gente encerrar, né, como esse movimento de homenagem, né, ao sol, que a gente possa, a partir de, independente se ele apareça ou não, se for de dia ou de noite, mas que a gente tenha uma conduta adequada, em homenagem a Kardec, em homenagem a Jesus, a gente possa retribuir todo o esforço, todo o sacrifício, que não foi por nós, também, só por nós, mas foi uma forma que eles assumiram, amadurecidamente, de homenagear a lei de Deus por tudo aquilo que eles receberam no processo nos seus processos de amadurecimento. Então,
como se a gente voltando para o trilho do trem, a gente não é uma máquina sem vagão. E a gente não está sozinho. Então estamos todos nós puxando um pouco esse peso todo, e em homenagem a esse peso todo, a gente vai encontrar o sol, que nesse momento se nasce no 1º de janeiro, e que continuará sempre aqui por nós. Muito obrigado, fico muito feliz, muito grato de estar com vocês. Assim seja. Muito obrigado aí, Ramon, pelas reflexões, né? Estava pensando assim também, né? O movimento espírita hoje se preocupa muito com pessoas, né? Atentando contra a própria existência, né? Tentando cometer suicídio e tal. O movimento espírita hoje tem trabalhado muito isso, né? Como é que a gente lida com isso? E eu sempre acho que a ideia, né, e acho que o Ramon trouxe muito dessas reflexões aqui hoje, e encerrou com a gratidão, que é uma coisa fantástica, né? É assim, as pessoas às vezes falam assim, eu vou dar o livro Memórias de um Suicida, que a pessoa vai ver que se ela se suicidar, ela vai para o umbral, aí que vai mesmo, que vai ler aquele negócio, aí que a pessoa vai, agora me deu até ideia, eu não estava nem pensando, não, mas agora você me deu essa ideia, eu achei ótima, que eu vou entrar nessa aqui e tal. Enquanto que, na verdade, a pessoa tem que valorizar a vida, né? Viver é uma coisa fantástica, né? E esse sentimento de gratidão, né? Porque eu acordei hoje é mais um dia na minha vida, mais um dia repleto de aprendizado, repleto de coisas boas, né? Que vão acontecer, a expectativa, né? De que a gente vai ter um dia muito bom, isso é uma dádiva. Então, se você faz isso é a própria profilaxia, né? Contra o suicídio, né? Na verdade, a pessoa que hoje pensa, né, atentar contra a vida, ela não está feliz na sua vida, e ela tem que, né, aplicar esses 5 princípios aí que o Ramon trouxe, né, para trazer de volta essa felicidade pela vida, porque a felicidade pela vida é que vai nos afastar das ideias autodestruidoras que a gente tem. Para isso a gente precisa, né, valorizar a vida. Então, por isso que tem o CVV, né, Centro de Valorização da Vida, exatamente para isso, né, a valorização da vida que vai nos trazer o afastamento da autodestruição, né. E essa autodestruição, às vezes, é nas vias de fato, né, mas às vezes ela também ocorre, como o Ramon colocou, né, de uma forma, ele não usou até a palavra da forma morna, né. Esse vai ser um ano morno, né? Você olha, vai ser com um ano morno, está começando o ano, vai ser um ano morno, vai ser um ano mais ou menos. Já vi que as coisas são mais ou menos, que é mais ou menos, as relações vão ser mais ou menos, que eu vou conseguir mais ou menos, tudo é mais ou menos. Não pode, né? Esse é um ano que vai ser maravilhoso para a gente. A gente vai dar grandes saltos, né, evolutivos, onde a gente vai aprender muitas coisas, essa coisa né, que o Ramon chamou da indiferença, a gente lutar contra essa indiferença. Muito bacana, Ramon, muito bacana as reflexões. Amigos, vamos nós então, a nível de recado, a Márcia já me passou ali os recados, eu fico olhando de vez em quando o celular para ver os recados ali. Tem mais um, esse não deu nem tempo aqui, né, Márcia, de chegar aqui não. Mas a casa voltou ali a questão da normalidade em todas as suas atividades, né, quer dizer, de reuniões públicas, né, inclusive a reunião das pérolas, né, da codificação, está suspensa, a gente volta aí na segunda-feira, 10 horas da manhã, né, as demais continuarem na sua sequência aí, tranquilo, né. A Márcia colocou também agora a questão da cantina, né, e do Kardec Café, né, dizendo aí sobre as doações, né, que a gente puder trazer as coisas para a gente continuar aí, se Deus quiser, as nossas obras aí na cantina, né, que vocês estão vendo, está ficando bonitinho ali, né, se Deus quiser. Mas estou pensando no significado, viu, amor? O que é o significado ali da cantina? Não deve ser para ficar bonitinho que a gente está fazendo a obra, para a gente poder
proteger inclusive os trabalhadores ali, né? Ficam lá, canalizam aí um frio muito grande. Mas é legal essa questão de significar, também foi bacana aí você trazer isso pra gente ali. Ok, amigos, esqueci mais alguma coisa? Quem vem hoje pela primeira vez, alguém nos visita hoje pela primeira vez, então? Ah, bacana, como são os seus nomes? Lúbia. Ah, Lúbia, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. E o seu? Janaína, desculpe. Janaína, tudo bem com você? Então, espero aí que tenham gostado aí do estudo, né? Querendo também alguma informação adicional da casa, estamos prontos aí para ajudar, tá bom? Mais alguém, pessoal? Não, né? Então, ok, amigos, nós vamos encerrar então essa primeira parte aí dos trabalhos, né? Mais uma vez agradecidos aí ao Ramon, para a gente poder passar para o trabalho de passe, né? E aqueles que desejarem então tomar o passe, por favor, aguardem que nós chamaremos, né? E aí vamos dar sequência aí na prece então de encerramento. Marília, você quer fazer a nossa prece, Marília, por favor? Então, vamos acompanhar a nossa amiga aí na prece de encerramento e agradecimento aqui. Boa noite a todos. Então vamos orar. Fechar nossos olhos, entrar para o nosso quarto íntimo, que é o nosso coração. Vamos respirar calmamente, profundamente, e lembrar de tudo que o nosso irmão Ramon trouxe para nós nessa noite. Vamos fazer nossas listas de metas, de prioridades. Mas vamos, sobretudo, antes de listarmos, examinar nossos valores. O que é prioridade em nossas vidas? Quais são nossas metas? O que eu quero para este ano, para a minha vida, para o meu futuro, como eu quero estar no dia 6 de janeiro de 2025. Mas como eu quero estar espiritualmente, não materialmente. E assim deverá ser o nosso ano de 2024. Um ano de muito trabalho, mas também de colheita. Um ano de muito amor. Um ano onde nós, em primeiro lugar, vigiaremos a nós próprios, nossas palavras, nossos pensamentos, nossas atitudes, porque o nosso compromisso ao reencarnarmos foi conosco mesmo, para nos tornarmos pessoas melhores. Portanto, nosso objeto de reflexão será sempre nós mesmos, que nós possamos ter um ano novo, um ano renovado, a partir do momento que nós nos comprometermos a sermos novos, a nos renovarmos. Então que Jesus derrame sobre todos nós neste momento a sua luz, que toca em nossas consciências, em nossas mentes, para o despertar dessa autoconsciência, desse autoconhecimento, dessa autorreflexão, para que nós possamos realmente ter um ano novo, um ano renovado, a partir de tudo que aqui ouvimos, e sermos a cada dia de 2024 pessoas melhores para nós, para o nosso próximo, para a nossa família e humanidade. Que de nós exale, como o sol irradia gratuitamente para nós, energias, calor e luz, que de nós também irradie para o nosso planeta, para todos aqueles que cruzam conosco, cruzam nossos caminhos. Exale paz, irradie amor, que nós possamos ser sempre reconhecidos discípulos do Cristo, por muito nos amarmos. Que a paz do Mestre Jesus
seja com todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, e seja também estendida aos nossos lares, aos nossos familiares que estão ainda conosco neste plano e que já partiram. Muita paz a todos e um ano de muita renovação. Que assim seja.